Quem estava no Batistão pode lembrar um cenário. 1-0 para o Londrina, Dragão pressiona, torcida para cima. Ronald Gamarão recebe um lançamento na área, recebe um cruzamento, sei lá, é derrubado e a gente já comemorava pênalti. Mas nada, o árbitro deixou para lá, não marcou nada, o jogo seguiu, o Londrina fez 2-0 e o Confiança perdeu mais uma. Mais uma noite normal de Série C, a gente já está acostumado com esses erros de arbitragem, uma escalação muito complicada, né? Um árbitro alagoano, a gente prestes a encarar um time alagoano que não está tão bem assim na Série C, não está ali no meio da tabela. Mas o que a gente imaginava que ia ser uma escalação ruim, uma noite ruim do árbitro, acabou gerando um estopim para uma confusão retada. O Confiança faz nota de repúdio, a confederação, sei lá, dos árbitros reclama nessa nota de repúdio, o técnico rival cobra VAR na Série C, aconteceu de tudo, aquela coisa que só acontece com Confiança. E aí? No final das contas, acaba que a gente tá na lanterna, nada vai mudar, e isso foi só uma cortina de fumaça para encobrir os erros nesse início de competição, nem tão início assim mais da Série C do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vamos para um giro de notícias para falar de muita polêmica e pouco futebol, afinal, pouco futebol é o que Confiança vem apresentando. Luizinho Vieira, vamos começar? Primeira notícia do dia, Luizinho Vieira critica a arbitragem contra o Londrina e faz um pouco do balanço de como foi o jogo aí entre Confiança e Londrina. Vou botar um trechinho da entrevista dele, entrevista completa tá no canal secundário Acervo Confiança. Confere aí. Explicar uma derrota em cima de 4 momentos claros de gol, que a bola explodiu na trave, e um pênalti vergonhoso, porque muda totalmente a história do jogo, né? A possibilidade real de um pênalti ser convertido e a gente fazer 1-1 dentro da partida, de repente o nosso melhor momento no segundo tempo, de posse, não só da posse, a gente criou oportunidades claras para poder fazer o gol, e a bola ela teimosa de bater na trave, né? E aí esse lance do pênalti me tirou um pouquinho do eixo também, até porque foi escandaloso, né? Acho que foi a minha segunda expulsão na minha carreira até hoje. É isso, né? A gente lamenta o pênalti, lamenta a bola não ter entrado, mas assim, só lamentar, reclamar, acho que a nota de repúdio ela é importante para evitar que os árbitros sigam errando. E a gente já vem nessa toada há muito tempo. Erra a nota de repúdio, a coisa melhora, depois erra a nota de repúdio, a coisa melhora. Mas é importante ter, mas assim, cara, talvez tenha que caprichar mais, eu não sei o que fazer, porque pelo menos 2 das bolas na trave não foi falta de capricho. A de Clemente não foi falta de capricho, a de Neto não foi falta de capricho. Assim, fizeram tudo certo. Por conta de centímetros a gente não conseguiu fazer os gols. Mas enfim, vida que segue, vamos agora enfrentar o CSA. Mas assim, eu falei vida que segue, mas ainda tem mais repercussão disso aí. Vamos para a repercussão menos agressiva. Claudinei Oliveira, técnico do Leque, do Londrina, pede VAR na Série C, né? O técnico do Londrina, ouvindo as nossas reclamações, ele reconheceu a não marcação do pênalti, mas cobrou o VAR na Série C, citando que a arbitragem já errou contra o Londrina em jogos recentes, também jogando em casa, inclusive. Então, o principal argumento de Claudinei, além dos erros que o Londrina sofreu, é que a CBF tem condições financeiras de implantar o VAR na Série C desde a fase da primeira fase, assim como é na Séries A e Série B. E Claudinei está corretíssimo. Acho que a nota do Confiança ela é importante para, enfim, tem uma questão que é político na CBF, agora então nem se fala, mas
não dá só para reclamar, não dá só para chorar e sem apontar um caminho. E o caminho é o VAR. Se não nessa rodada de agora, sei lá, depois da parada pro Super Mundial, o Super Mundial vai parar na 9ª rodada, ainda teremos 10 rodadas, metade do campeonato para depois do Super Mundial, pouco mais da metade, na verdade, e dá para ter VAR. Então, o Claudinei, técnico do Londrina, foi certeiro, é isso mesmo que deveria acontecer, VAR na Série C. Mas eu falei de nota de repúdio, vamos aqui falar da nota de repúdio. Confiança lançou na noite desta terça-feira uma nota de repúdio, mas tinha lá nota oficial, eu não me lembro, acho que era isso. Não é porque não é nota de repúdio, eu que inventei isso. Saiu uma nota oficial, quando eu vi até a notificação no Instagram, eu achei, eita, Luizinho Vieira caiu, agora virou uma bagunça mesmo. Mas não. Ela protocolou uma representação junto à Federação Sergipana e à CBF contra a arbitragem da partida contra o Londrina. Por conta da alegação de ter sofrido a não marcação do pênalti no segundo tempo, era 19 minutos, o jogo estava 1-0 para o Londrina ainda, aquele pênalti com certeza mudaria os rumos do jogo. Além disso, e olhe só essa parte aqui, mais gerou polêmica, o Dragão comunicou que não aceitará mais Marcel Felipe dos Santos Martins como árbitro nem suas partidas, nem como árbitro principal, como foi na final do Campeonato Sergipano, e nem como quarto árbitro. O clube alega que o árbitro, Marcel, enquanto quarto árbitro, foi feito com. Eita, tô engaguejando. Teve condutas levianas. Acabou irritando e gerando uma animosidade entre a equipe de arbitragem e o banco de reservas do Confiança, além de lembrar do episódio da quebra de costelas de Neto, onde o jogador de Itabaiana dá uma cotovelada em Neto, ele não vê essa cotovelada, era difícil realmente de ver, e enquanto o Neto estava lá sofrendo, gemendo de dor, ele mandou Neto levantar, dizendo que Neto estava de migué, enquanto isso ele estava com 2 costelas quebradas. Então é esse quiprocó aí. O Confiança não só foi para cima do árbitro alagoano, como foi para cima aqui do nosso árbitro sergipano, quarto árbitro. Por outro lado, a comissão de arbitragem não deixou isso passar barato. A Comissão Estadual de Arbitragem do Futebol de Sergipe, a CEAF, manifestou repúdio ao Confiança e questionou a integridade da arbitragem e do senhor Marcel Felipe. A nota da CEAF destaca que Marcel atuou em diversas partidas em 2025 e que nenhuma partida foi manchada por seu apito. Considera inadmissível que os resultados adversos do Dragão sejam usados para macular a conduta profissional do Marcel Felipe e afirma com veemência que o árbitro jamais prejudicou ou favoreceu nenhum time e que não aceita esse tipo de ilação por parte do Confiança, e também no final se coloca ali como a defensora da arbitragem sergipana. Que confusão, meus amigos e minhas amigas. E o que eu acho disso tudo? Para mim, postura de Claudinei, mais uma vez, corretíssima. Postura do Confiança, acho que ele poderia ter parado na crítica à arbitragem do alagoano. Quanto à questão de Marcel Felipe, talvez em outra ação ou então antes ainda, na época da final. Realmente, o timing que foi, ainda que o Confiança tenha razão nas 2 queixas contra Marcel Felipe, tanto ele atuando quanto quarto árbitro, quanto na final, mas o timing foi muito ruim. Misturar as 2 coisas, pareceu que realmente ele estava usando uma cortina de fumaça ali para esconder o mau resultado do Dragão. Por outro lado, a CEAF ficou toda ofendidinha, mas a CEAF tem que entender os erros grosseiros que têm acontecido na arbitragem sergipana, inclusive contra o Confiança. Eu não vi a CEAF assim, putinha, quando... Quer dizer, eu não vi, eu posso estar sendo também leviano aqui. Eu não lembro da CEAF ter emitido nota e feito esse escarcéu quando outros presidentes insinuam
que a arbitragem favorece o Confiança, sendo que a arbitragem tem sido extremamente rigorosa com Confiança nos últimos anos, e enquanto não profissionalizar e enquanto não melhorar, e ressaltando a fala de Claudinei, a CBF tem como fazer isso, a federação tem como fazer isso, enquanto não profissionalizar a arbitragem, vamos viver nesse eterno ciclo de polêmicas que as ações sejam tomadas contra o árbitro alagoano que errou, contra Marcel Felipe, já que ele entrou agora no bolo, mas que não dá para toda rodada a gente ficar falando aqui de arbitragem, é cansativo e é contraproducente. Hoje eu tô gago. Esse tema demorou muito, então vamos rapidinho aqui fechar com uma notícia ruim e uma notícia boa. Eduardo Moura leva o terceiro amarelo, Luizinho Vieira é expulso, os dois desfalcam o Dragão contra o CSA. Eduardo Moura fora da partida, deve entrar Lucas, que estava suspenso por expulsão, volta agora, e Luizinho Vieira não estará na beira do gramado para comandar o Dragão contra o CSA. Exames descartam a fratura em Neto após lesão na partida contra o Londrina. Meu Deus do céu, hoje tá difícil. Neto sofreu mais uma pancada nas costelas, saiu reclamando de dor, mas fizeram os exames e parece que não tem uma nova lesão. Foi só a dor ali, talvez o susto daquela lesão. De qualquer sorte, não joga contra o CSA, vai ficar aí sob observação. Talvez volte, se voltar, ou contra o Brusque ou mesmo só após o Super Mundial. Aí vamos acompanhar e torcer pela recuperação do nosso goleador Neto, que precisa logo fazer. Quando o Neto fizer o primeiro gol na Série C, a coisa vai deslanchar. O problema é que tá demorando, não pode demorar tanto. Então é isso, turma. Esse foi o vídeo de hoje. Muita polêmica, um giro de notícias aqui, basicamente para falar de arbitragem e chorar. Mas é isso. Na semana não tá boa, não tem o que fazer mesmo, é chorar. Então vamos ver se os próximos giros a gente já traz notícias mais alentadoras para o nosso Dragão. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e